Ao meu lado, Liliane Opperman, a nutróloga que vai dar dicas incríveis. Hoje, ela vai surpreender muita gente, mostrando que vários alimentos considerados saudáveis devem ficar longe da sua dieta. Eu vou mostrar o primeiro alimento. Veja só, você que está em casa. Este alimento pode ser um vilão na sua alimentação. É isso mesmo. Por exemplo, essa barrinha. Ela tem muito chocolate, muito açúcar. Dependendo, é até tão calórica ou mais do que um chocolate ou um bombom. Só que as pessoas pensam que por ser light podem comer à vontade, podem comer várias. E aí é onde ela pode ser uma vilã. Então, essa barrinha, de preferência, cheia de chocolate, cheia de... a gente vê os cereais grudadinhos, essa é ruim. Então, optar por aquelas que a gente vê o cereal mesmo, ou pelo cereal, aveia, linhaça, tantos tipos de cereais para as pessoas consumirem para evitar esse tipo de barrinha. Então, doutora, só para eu entender, quem pega uma barrinha como essa e coloca na bolsa, 1, 2, 3, e come ao longo do dia, e até nos momentos de fome, quando tem chocolate ou tem outros alimentos aí mais calóricos, ela pode engordar ao invés de emagrecer. Exatamente. Cuidado, gente, muito cuidado. Eu sou louca por barrinha, agora essa de chocolate aí pode ser uma vilã. Pode. Tem gente que troca sobremesa, o chocolate por ela e às vezes tá trocando 6 por meia dúzia, então é ficar com chocolate que é mais gostoso. Muito bem. Vamos para o próximo alimento que todo mundo acha que é saudável. E vamos explicar para vocês, eu também estou aprendendo com vocês aqui, por que ele não é saudável. Vou mostrar. Atenção. Suco de fruta em caixinha. Não só em caixinha, aqueles de garrafinha que são puro corante, né? Você vê que o laranja não é da laranja, é uma cor a mais. Então, as pessoas têm que optar pelos sucos naturais, feitos na hora. E às vezes elas vão para esses que são tão calóricos ou mais do que às vezes um copo de refrigerante. É mesmo? E pelo fato de muitos serem artificiais, não tem vitaminas, tem muito corante. Então acaba não sendo uma opção saudável. Agora, existe algum suco industrializado que está ali no supermercado para a gente comprar, que seja mais saudável? Existe. Por isso que é importante as pessoas ficarem de olho nos rótulos. Quando lê a palavra sem corante, sem conservante, contém vitaminas, contém fibras, isso provavelmente vai trazer mais saúde para a mesa daquela pessoa. Então tem que olhar, tem que ler. Tem que ler rótulo. Não se engane, não é todo suco de fruta, não é? Que sim, que pode ser consumido e vai te fazer bem. Às vezes só tem corante, açúcar, conservantes. E pode acontecer o quê, doutora? Olha, a pessoa ela vai estar preenchendo o estômago com uma substância sem nenhum tipo de valor nutricional. Então ela vai estar deixando de tomar um alimento com mais vitaminas para esse tipo de alimento. Então ela vai estar perdendo. Isso é uma dica boa, inclusive, para mães, não é? Para mães, claro que muitas optam por esse tipo de coisa para colocar na lancheira dos filhos. Então fazer um suco, deixar bem geladinho para que a temperatura conserve as vitaminas até a hora do recreio, optar por lancheiras térmicas, tudo isso vai fazer diferença. Muito bem, vamos para o terceiro alimento que parece saudável, mas não é. Olha só. Peito de peru. Olha, esses embutidos. Ele até é mais saudável do que se comparar com um presunto, por exemplo. Mas a ideia aqui é chamar a atenção das pessoas, porque elas pensam, é peito de peru, pode comer à vontade. Proteína pode comer à vontade. Então faz aquelas dietas de proteína, se entopem de peito de peru. E ele tem muito sódio, né? Então também é um tipo de alimento que vale a pena ficar de olho nos rótulos. Procurar com menos gordura, com menos sódio. Porque o sódio pode aumentar a pressão, pode levar a aumento de celulite, inchaço. E tudo com moderação. Pode até consumir um peito de peru, mas não 10 fatias, 12, mas moderadamente. O ideal seria comprar um franguinho mesmo e fazer o franguinho grelhado. Isso. Usar esse tipo de peito. Exatamente, sem o acréscimo do sal, porque eles usam o sal nesse embutido até para conservar. Por isso que ele é tão salgado. Entendi. E aí enche e outras cositas mais. E outras cositas mais. Muito bem. Outro alimento que parece saudável, mas não é. Ai, meu Deus.
Inclusive, tem muita mãe que gosta de colocar na lancheira do filho esse tipo de alimento também. É, para aquele filho que tá correndo bastante, né, brincando bastante, até pode, né? Mas muitos adultos que trocam, às vezes, uma sobremesa, por isso achando que pode comer à vontade, Não. não é sempre Explica pra assim. gente por que não, doutora. Vamos lá. Sobremesa láctea. Olha que curioso. Esse tipo de sobremesa, ela tem, quando não na versão light, não na versão diet, ela carrega muita gordura, muito açúcar, alguns com valor assim calórico até 200 calorias, que é o valor de uma sobremesa mesmo, né? E as pessoas acham que por ser um iogurte, pode comer à vontade, iogurte emagrece. Então, a história não é bem assim. Então, o que tem aqui que pode prejudicar? Muita gordura e muito açúcar, então preferia sobremesas, por exemplo, como o flan diet, feito com leite desnatado, a versão que é sem açúcar, ou mesmo natural, você fazer com gelatina incolor, usando fruta natural, usando uma clara em neve, aí sim vai ficar bem saudável. Esse alimento aqui, eu nunca tive muita dúvida, mas talvez você em casa tenha, nós vamos mostrar para vocês. Margarina. Desde que foi inventada a margarina, né? Porque antes todo mundo conhecia a manteiga. Uhum. E aí o apelo era, por ser um alimento vegetal, não tinha colesterol, então as pessoas passaram a não utilizar a manteiga e utilizaram a margarina. É à vontade, não tem colesterol, pode usar à vontade. E tão calórica quanto, tantos problemas quanto, então moderação e também preferir as margarinas com menor teor de gordura, algumas com acréscimo de substâncias que são antioxidantes, que podem melhorar inclusive o colesterol, ficar de olho nos focos. Aqui, alguns alimentos que parecem saudáveis, mas não são. Já vou te mostrar mais 5 que parecem saudáveis, mas não são. Mas antes, eu quero apresentar para vocês, a doutora Liliane vai mostrar aqui um refrigerante, não é? Que faz bem à saúde, porque os industrializados, já mostramos, ainda mais o diet, está entre o primeiro alimento, o pior alimento do mundo, não é? Inclusive. E aí muitas pessoas falaram, nossa, mas eu gosto tanto de um alimento diferenciado, como é que eu faço? Eu gosto muito do refrigerante, sentir aquela coisa do gás. Eu falei, calma, tem solução, a gente vai mostrar agora. Nós vamos mostrar agora e mais. Tem um deles aqui que deixa você longe dos doces, ameniza a vontade de comer doces. Vem cá, vamos lá então, por favor, doutora, essa dica incrível. Refrigerante de maçã, refrigerante de limão e refrigerante de abacaxi com hortelã. O que a gente precisa para fazer esse refrigerante? Precisa de um pouco de água com gás, geladinha. Tá. Aqui a gente tem um chá de maçã gelado. Perfeito. A canela, que é o que junto com a maçã vai diminuir essa vontade do doce. A canela, para aromatizar, ela pode ser usada assim em paus ou em pozinho mesmo. Perfeito. Aqui um purê de maçã, feito com a maçã cozida, sem a casca. Já mesmo para aromatizar a bebida, deixar ela bem docinha, bem com aquela capacidade do refrigerante normal. Uhum. Por último, acrescentamos mais um pouquinho aí da água com gás, ok? De preferência gelinhos, para ficar bem fresquinha. Dá uma misturada e temos aí um refrigerante funcional com a propriedade de diminuir a vontade de comer doce. Nossa, que delícia. Vou experimentar. Vamos lá. Espero que você aprove. Vamos ver. Olha, para quem é louco por doce, se tivesse alguma coisa um pouquinho mais... Um mel, alguma... De adoçante, para quem não ia ficar pode. bom. Agora, é curioso porque essa água com gás dá sim uma sensação de ser um refrigerante mais leve. Já vou avisando em casa, tá? Não é aquele refrigerante, mas é gostoso. Aprovadíssima, uma dica ótima pra matar aquela vontade, sabe? Que você tá louca, precisa de um refrigerante, aguinha com gás. E siga aqui o mesmo passo com os outros. Olha, refrigerante de limão, refrigerante de abacaxi com hortelã. Quer saber a receita dos outros? É só entrar no daquidali.com.br. Doutora, vamos falar sobre os vilões que tem cara de bonzinho? Vamos falar. Vamos. Aqui mais alimentos que a gente imagina que sejam saudáveis e não são. Vamos ver. Bisnaguinha. Não é saudável a bisnaguinha?
Olha, se a pessoa conseguir comer uma, duas, o problema é que por ela ser pequenininha, né, esse tipo de pão, tipo bisnaguinha mesmo, as pessoas pegam o saquinho e vão comendo, dependendo do que vão passando, quando vê, come meio pacote. O meu filho tem comido uma bisnaguinha integral. Ai, sim, claro, eu já ia dar a dica. Então, ficar de olho nesse tipo de pãozinho da opção integral. Que faz bem. Tá Esse vendo? não tem problema. Se o seu filho, que é pequenininho, já está tendo esses hábitos bons, então quem está em casa, com certeza, né? Muito bem. Agora vamos para... Bom, essa daqui me parece uma opção muito saudável. Prática, saudável, leve, né? Quando você quer fazer aquela dieta, falar, eu não vou jantar, eu só vou tomar uma sopinha. Por que que a sopa de pacote, essas sopinhas, elas não fazem bem para a saúde, doutora? Claro que uma sopa feita in natura, com os vegetais, feitas na hora, uma carninha, vai ser muito mais saudável. Só que aí as pessoas pegam essas de saquinho, que tem muito sal, e pensam que estão assim, olha, eu vou comer à vontade. E comem, só que excesso de sódio também vai inchar, pode aumentar a pressão. Então, muitas não têm os legumes, tem aroma de legumes. Então, acaba sendo assim um carboidrato aromatizado e com excesso de sal. Então, ficar de olho nos rótulos, optar pelas que têm baixo sódio, optar pelas que têm ingredientes naturais. Existem sopinhas de saquinho orgânicas, inclusive. Então, ficar de olho em tudo isso. Antigamente nem havia nos rótulos tanta informação. Hoje, né, acho até como uma dica, eu sou meio paranoica, para te falar a verdade, com relação a isso. Eu leio tudo. Eu leio até uma bala, se eu pego a bala, eu abro e começo ali ler o que tem. Quando eu vejo que tem muito corante, acidulante, é esse nome? É umas palavras muito esquisitas, Bubbles, né? Eu falo, ui, mamãe, o que eu tô comendo aqui, né? Mas antigamente não tinha essas informações. Hoje é obrigatório que tenha, né, doutora? É obrigatório e as pessoas têm que se conscientizar de que se tá lá é porque é para ser lido, né? Então, se não fosse para o consumidor, não tinha por que estar lá. Vamos agora... Nossa, esse aqui não é saudável, doutora? Depende. Essa versão não é tão saudável. Existem outras mais saudáveis. Essa versão não é tão saudável. Vamos saber por quê? Olha lá. Estou falando de cereal matinal. Não é saudável. Esse tipo que é muito rico em açúcar, não é. Então as pessoas falam, olha, eu vou fazer dieta, vou comer só cereal, só coisa light. Aí opta por esses tipos com muito açúcar, tem até uns coloridinhos, né, que a gente vê todas as cores. Enfim, optar por cereais naturais, como a granola, que é uma mistura de aveia, farelo de trigo, alguns até com frutas secas, né? Esse que é o muesli. Então, esse tipo de cereal é mais saudável. Agora, esse com muito açúcar, alguns têm uma camadinha de xarope de glucose. Então, evitar esse tipo. Perfeito. Outras opções saudáveis, quais seriam? Seria, por exemplo, granola ou muesli, que é com as frutas secas também, né? Uva passa, maçã desidratada. Então, essas outras opções. Perfeito. Bom, esse aqui, ele até é uma proteína interessante, mas do jeito que ele está aqui, eu já desconfiaria que ele não era muito saudável. Vamos ver se você em casa também. Vamos lá? Empanados de frango. Pois é, ele é empanado e frito. E também, por ser congelado, acaba tendo um teor aumentado de sódio. E aí as pessoas falam, olha, eu só vou comer carne branca agora, eu vou ser light. E aí come um empanado de frango. Então ela não está fazendo um grande negócio assim, né? Agora, quer amenizar, ao invés de fritar, põe para assar. Melhora. Tipo, já que comprou, já que tem em casa, não vai jogar fora. Então, entre fritar e pôr pra assar, coloca pra assar. E entre comprar, por exemplo, um franguinho até congelado, sem um empanado, e a versão empanada, optar pelo que não tem esse empanado por cima e também pôr pra assar. Não é saudável mesmo sendo um franguinho, mesmo sendo carne branca. Agora, eu vou te contar mais uma coisa. Geralmente, quem come isso com... molhos, maionese, um monte de outras coisas para piorar ainda mais o nosso quadro. Nem pensar. Evitar. Evitar. Muito bem. Vamos lá para... Olha, isso realmente é muito curioso, né? E a doutora vai explicar porque eu já me peguei várias vezes comprando alimentos assim, falando... esse alimento aí tá escrito, não vai fazer mal. Tem menos gordura ou
tem menos açúcar, ou, né, outras coisas que tá dizendo aqui que não tem. Então eu vou comprar porque esse aí pode entrar na minha dieta. Veja só. Chocolate light e diet. Afinal de contas, qual é a diferença do light e do diet, doutora? O diet, ele é sem açúcar. O light, ele é reduzido, às vezes, em gordura. Por exemplo, o diet. Chocolate diet para o diabético. Ele é o mais indicado. Por quê? Ele não pode comer açúcar. Ah, mas eu quero emagrecer, eu vou comer o diet. Às vezes, no trocar o açúcar por adoçante, por um mesmo volume, a pessoa acrescenta mais gordura no chocolate. Muitos chocolates diets acabam tendo mais calorias do que o não diet. Então, se a ideia é emagrecer, às vezes ela pode não estar trocando, fazendo uma troca correta. Então, por exemplo, o diet, de uma maneira geral, tem mais gordura. Se tratando de chocolate, sim. Porque o adoçante, ele tem um menor volume do que o açúcar. Então, os produtos com menos açúcar que vai adoçante, ele tem que ser para dar aquele mesmo volume e colocar alguma coisa no lugar. No caso do chocolate, vai a gordura. E por que o light, ou chocolate light também, a gente tem que tomar cuidado com ele? É porque, às vezes, ele é reduzido em gordura, mas ele tem açúcar. E as pessoas que são diabéticas não podem. Então, elas têm que ficar muito de olho aquilo que é o light, aquilo que é o diet. Tá escrito que é sem açúcar, é para o diabético. Está escrito reduzido em açúcar, então não é para o diabético. Muito bem. Agora vamos inverter essa brincadeira? Aqui, você que está em casa, você acha que este enlatado é saudável? Você acha que legumes congelados, um pacote como esse, é saudável? Você acha que queijo prato, queijo amarelo, é saudável? O abacate, você já evitou de comer abacate porque é muito gorduroso? Será que ele é saudável? Carne de porco, então. Essa tostadinha deve ter sido o menino do Ciência em Show que fez, né? Passou na cozinha, fez, mandou pra... Olha lá, tostou, queimou demais. Mas é uma carne de porco. Essa carne de porco é saudável? Afinal de contas, em resumo, doutora, todos esses alimentos que estão aqui, são ou não são saudáveis? São, dependendo da quantidade, da forma como a pessoa utilizar. Por exemplo, tem gente que deixa de comer um atum em lata. Ah, eu não vou comer enlatado, faz mal. Aí liga pro Disque Pizza. E chega lá aquela pizza toda engordurada, com aqueles monte de tipo de queijos. Então, se ela abrisse aquela latinha de atum, de preferência o atum em água, e fizesse um sanduichinho natural, com pão integral, um alface, uma cenourinha, aí sim estaria sendo saudável. Entendo. E o legume congelado? Pois é, muitas pessoas falam, eu moro sozinha, não compro verdura na minha casa, que sou só eu, pede, então ela não come nunca verdura. Às vezes ela deixa de comer em restaurante porque tem medo, no restaurante eu não sei quem lavou, não sei. Então eu tenho pacientes que falam, olha, eu não como nunca, porque lá em casa eu moro sozinha e na rua eu tenho medo. Então uma opção para comer melhor do que não comer nunca, comer o congelado. A pessoa descongela a quantidade que ela vai utilizar, então ela pode fazer uma sopa, ela pode fazer ele refogado, colocar com um filé de frango, um arroz, fazer um arroz colorido. Então, não deixar de comer por esse motivo. Perfeito. Agora, o queijo prato, ele pode ser saudável? Não, olha só. Que coisa mais fininha que é essa fatia. É quase uma folhinha de papel. E faz uma diferença dentro de um sanduichinho natural. E às vezes a pessoa fala, é só o queijo branco que pode. Aí ela vai lá, pega aquele queijo branco, senta. Eu tenho um amigo que faz assim, come a metade. Numa sentada. É queijo branco, pode, é vontade. Não pode? À vontade não, né? Então a gente tem que ter um limite para tudo. Em se tratando do queijo prato, desses fatiadinhos, às vezes a pessoa pega uma fatia para colocar no sanduíche e o queijo branco ela já parte uma grossa, já aproveita que tá ali, já come uma outra. Então, em compensação ao queijo branco, comer muito queijo branco, é melhor pegar uma fatia do queijo prato, é isso? Exatamente. O abacate, que as pessoas falam, esse é um vilão. Coitado. As frutas, esse é um vilão, tem muita gordura, já ouvi falar, não como de jeito nenhum, afinal de contas. É bom ou não é bom para a saúde? É bom, é uma gordura boa. Inclusive, se você fizer uma vitamina com várias frutas e introduzir uma colher de abacate, vai dar bastante saciedade, a pessoa vai demorar para sentir fome. Olha. Mas veja, é uma colher. Agora tem gente que senta, pega esse abacate, põe inteiro, coloca azeite, sal, ou coloca limão e sal, ou coloca açúcar e come inteiro, porque ouviu falar que é saudável. Então, tudo fica de olho na quantidade. Entendi. E aí a carne de porco, que tem muita gente que fala, entre a carne de frango e a carne de boi e a carne de porco, eu vou comer
a carne de frango e a carne de vaca. Eu não vou comer a carne de porco, porque eu já ouvi dizer que carne de porco é vilã. Pois é, esse é um lombo, até tá bem passado, muito passado, né? É uma carne branca. Tem gente que fala, eu não como carne de porco. Aí vai lá, come aquele frango com pele, ou aquele empanado que a gente mostrou. Então, comparando com o frango com pele, ou às vezes um peixe empanado e frito, que é uma carne branca, um lombo grelhado sai ganhando. Agora, quais são as propriedades da carne de porco, na verdade? Assim como outras proteínas, assim como a carne de vaca, o peixe ou o frango, ela é rica em bastante proteínas, tem gordura também. O fato de ter essa parte branca, que é o lombo, tem menor teor de gordura do que outras partes do porco. Então, eu não estou aqui dizendo que comer uma feijoada é saudável, né, que vai todo do porco. Mas, de vez em quando, um filezinho de lombo, assim, grelhado, não tem problema nenhum. E carne de fígado? O fígado tem bastante ferro, tem bastante gordura também. É muito indicado no tratamento de anemia. A forma de se fazer tem que ser levada em consideração. Então, não fritar, não empanar, não colocar muito óleo, porque a carne, se você fizer a carne numa frigideira sem óleo nenhum, só na água, já sai aquele monte de água. Tanto faz o fígado, como um porco, até mesmo o frango. Pegar um peito de frango, fazer na panela com água, você vai ver o tanto de gordura que vai sair. Perfeito. Doutora Liliane Alperman, dando aqui dicas pra gente. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no site daquidali.com.br. Liliane Alperman, muito obrigada. Prazer recebê-la, viu?